Olá, amigos. Eu sou Gilberto Ligeiro. Estamos mais uma vez aqui para tratar de contratos. É uma satisfação estar com você, caro concursando, que segue nessa maratona. Vamos juntos mais uma vez e agora nós vamos tratar dos contratos em espécie. Daqui para frente nós vamos ter alguns encontros, nós vamos ter algumas aulas para tentar estudar e entender um pouquinho sobre os contratos em espécie, dando continuidade àquilo que a gente vem dentro do nosso programa, dentro da nossa busca aí dos estudos em torno dos contratos. Muito bem, então o tema do nosso encontro é contratos em espécie, a compra e venda. Contrato muito importante na vida de qualquer pessoa e que faz parte efetivamente do nosso dia a dia. Por isso, nós escolhemos essa espécie contratual para daqui em diante nós conversarmos. Então vamos na sequência para entendermos algumas disposições gerais sobre o contrato de compra e venda. Nós vamos inicialmente falar justamente sobre aquelas questões que são básicas e necessárias para o bom entendimento dessa espécie contratual. Então vejam aqui que nós trouxemos nesse slide, caros amigos, as disposições gerais com a anotação sobre os dispositivos legais aplicáveis à espécie. Os artigos 481 a 532 do Código Civil são os principais dispositivos que regulamentam a compra e venda. Nós achamos por bem trazer também uma definição do contrato de compra e venda para que nós possamos nos situarmos efetivamente no tema. Trata-se então de um contrato em que o vendedor compromete-se a transferir ao comprador a propriedade de um bem móvel ou imóvel mediante o pagamento de certo preço em dinheiro. É uma definição clássica, bem aceita pela doutrina. Aqui nós citamos o professor Cristiano Cassetari, professor reconhecido, recomendado para provas e concursos, especialmente pela leitura dos seus elementos de direito civil, e ele traz então uma definição simples e que é bastante aceitável aí para os parâmetros doutrinários. Isso porque, na verdade, ele chama atenção para uma eficácia do contrato, ou uma característica, melhor dizendo, do contrato de compra e venda, que é a sua promessa, em que o vendedor faz de transferir a propriedade de uma coisa móvel ou imóvel. Significa dizer, então, que esse contrato, que o contrato de compra e venda, a partir da sua definição, tem um efeito translativo, efetivamente de passar adiante a coisa, de trasladar. Então, ele não tem eficácia real. Por que ele não tem eficácia real? Porque ele está efetivamente apenas no plano das obrigações pessoais, do acerto de vontades, da manifestação de vontades, e eventualmente, para que realmente se possa transmitir a propriedade, para que haja a eficácia real, haverá necessidade de que esse contrato de compra e venda seja, por exemplo, no caso dos imóveis, haja o registro no cartório de registro de imóveis. E aí vai depender da situação, porque se tratar de uma compra e venda de imóvel cujo valor não exceda 30 salários mínimos, o contrato pode ser particular, porém, se o negócio ultrapassar, se o valor do imóvel ultrapassar 30 salários mínimos, haverá necessidade de se lavrar a escritura no cartório de notas, no tabelião de notas, para depois o efetivo registro. Vejam então que o nosso sistema de transferência de propriedade,
E por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos falando de compra e venda, e a compra e venda é a transferência ao comprador da propriedade de um bem imóvel e imóvel. Só para que a gente possa entender, o nosso sistema de aquisição da propriedade imóvel ou imóvel não depende somente da assinatura do contrato da compra e venda, do contrato de compra e venda, apesar dele ter se tratar de um contrato translativo. Na verdade, haverá necessidade de se realizar alguma outra solenidade, que no caso dos móveis trata-se efetivamente da tradição, e no caso dos imóveis, o efetivo registro do contrato translativo, do contrato de compra e venda. Então vejam que o contrato de compra e venda em si não tem eficácia real. Ele apenas representa a promessa, o comprometimento de transferir a propriedade. Mas uma vez registrado no caso de imóveis ou realizada a tradição, aí sim haverá a eficácia real. Essas são algumas considerações iniciais para a gente entender a importância que esse contrato de compra e venda efetivamente tem na vida das pessoas, né? O quanto que se realiza de negócio de compra e venda todos os dias, e por isso nós vamos dar um destaque, continuar dando um destaque a essa importante espécie de contratos. Muito bem, vamos lá, caro concursando, seguindo, nós temos aqui então que delinear efetivamente quais são os elementos do contrato de compra e venda. Nós vamos, na verdade, seguir os parâmetros impostos, né, pelo legislador para que o contrato de compra e venda realmente se caracterize. Então, nós vamos verificar aqui como primeiro elemento, né, como primeiro elemento caracterizador do contrato de compra e venda, as partes. Como serão caracterizadas essas partes, né? Quais são as qualidades que essas partes devem efetivamente apresentar no momento da formação do contrato e o seu aperfeiçoamento. Então nós vamos verificar a partir do artigo 104 do Código Civil, que traz os elementos essenciais ao negócio e a validade dos negócios jurídicos. Nós vamos verificar então como que devem ser essas partes. Muito bem, então nós temos aqui no nosso slide os sujeitos da compra e venda. Os sujeitos da compra e venda, né? Não há segredo, nós temos aqui o comprador e o vendedor, bastante conhecidos. Essas partes deverão ser capazes, né, como nós já adiantamos, porque trata-se de uma exigência do artigo 104 do Código Civil para efetivamente verificarmos a validade do negócio jurídico. O artigo 104, vale a pena a gente só relembrar, o artigo 104 do Código Civil expressamente menciona que a validade do negócio jurídico requer, primeiro, agente capaz, segundo, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e terceiro, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, o legislador fala expressamente em validade do negócio, para que ele possa não só existir, mas ter validade no plano, nesse plano, né? no plano jurídico, no plano da validade. Muito bem, por isso que eu fiz questão de chamar a atenção para isso. Essa capacidade está intimamente ligada à chamada capacidade geral, né? Aquela capacidade que o legislador traz no artigo 3º e no artigo 4º do Código Civil. Nós vamos lá relembrar o que o legislador traz para a gente, né? Logo no início do Código Civil,
quanto a essa capacidade, né? A chamada capacidade geral. O que o legislador fala? São absolutamente, artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E vejam depois no artigo 16 anos, e aí depois nós temos o artigo 4º, dizendo, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. E vem os maiores de 16 anos, menores de 18, os ébrios habituais viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e quarto, os pródigos. O parágrafo único do artigo 4º diz expressamente que a capacidade dos indígenas será regulada por lei especial. Então vejam que essa é a chamada capacidade geral. Qualquer um, na verdade, poderá realizar a compra e venda, desde que haja efetivamente a devida representação, desde que haja devida assistência, enfim, e os maiores e capazes também poderão contratar. Agora vejam, a capacidade especial, deve ser ressaltada aqui também. Por que ressaltar? Porque nós vamos ter algumas situações de compra e venda nas quais o legislador exige uma qualificação, traz uma exigência maior para a realização da compra e venda. Vejam aqui no nosso slide que nós temos aqui então um exemplo dessa capacidade especial, também chamada de legitimação, justamente porque para a celebração o legislador traz uma exigência maior ou uma capacidade específica, e o exemplo é o da vênia, da concordância conjugal para venda de bens imóveis nos termos do artigo 1647(1) do Código Civil. Vejam que não basta ter uma capacidade geral, como nós já tratamos aqui, qualquer um pode negociar. Aqui, além dessa capacidade geral, ela também tem que ser especial e específica, portanto, para aquele caso. Vamos lá no artigo 1647, inciso 1º, para a gente entender por que dessa exigência. É importante, caro concursando, como a gente já vem falando aqui em aulas anteriores, realmente acompanhar a leitura do Código, entender o que o legislador traz para a gente, assim nós vamos nos acostumando com a letra da lei. E nas primeiras fases, especialmente dos concursos, nós verificamos o examinador questionando a letra da lei, pedindo para que a gente saiba. Não se trata necessariamente, caro concursante, de ter que decorar todo o código, mas nós precisamos ler o Código Civil, nós precisamos ler ler a legislação e compreender aquilo que o legislador traz para a gente, porque é isso que está sendo questionado. Então, no artigo 1647, inciso 1º, nós temos isso. Vejam, um exemplo de capacidade, então, especial, ou essa legitimação especial para os negócios envolvendo imóveis, a compra e venda envolvendo imóveis. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, inciso 1º, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Vejam então que esse inciso 1º do artigo 1647 representa um exemplo clássico de capacidade especial para a compra e venda de imóveis, quando o vendedor seja casado, e necessariamente então precisa da vênia, da anuência, da concordância para a venda desse imóvel nos termos da lei. O que a gente tem então aí é uma capacidade especial, ok? Então, seguindo, nós temos um outro elemento essencial para compra e venda, caro concursando,
que é o elemento relativo à coisa propriamente dita. Nós vimos lá também no artigo 104 que o objeto tem que ser lícito, né? Objeto lícito, determinado ou determinável, como elemento do negócio jurídico, e isso não é diferente para a compra e venda. Então vamos ver algumas dessas características aqui em relação à coisa na compra e venda. E é importante a gente destacar que na nossa definição a compra e venda representa essa promessa, ou o vendedor se compromete a transferir a propriedade de coisa móvel e imóvel, da coisa propriamente dita. Então nós estamos falando aqui em compra e venda de coisas corpóreas. E, até porque quando se trata, quando nós falamos de coisas incorpóreas ou bens incorpóreos, caros concursantes, nós não vamos falar de compra e venda, e sim nós vamos falar de cessão de direitos. Ok? Então aqui nós vamos ficar com coisas corpóreas. E importante então nós chamarmos a atenção para esse elemento aqui. Então vamos lá. Nós temos, lembrando, caro concursando, do artigo 104, que a coisa móvel, né? Móvel ou imóvel, ela deve ser lícita, possível, determinada ou determinável. E essas características da coisa, caro concursando, caro amigo, nós encontramos lá pela leitura do artigo 104, mais uma vez, lícita, possível, determinada ou determinável. Coisa certa é coisa determinada. É importante nós chamarmos a atenção para esse detalhe, porque eventualmente depois, numa eventual necessidade de execução do contrato, ou de se fazer valer o contrato, a coisa ser determinada ou determinável vai ser fundamental para eventualmente a entrega da coisa lá adiante numa eventual execução. Então vejam, coisa certa é coisa determinada, né? É aquela que está coisa especificada, que apresenta os seus limites, efetivamente delimitada pelo gênero, pela quantidade, pela qualidade. Essa é a coisa chamada coisa certa ou determinada. A coisa incerta é aquela determinável, ou seja, aquela que no futuro será especificada, seja pelo devedor da obrigação, seja pelo adquirente, seja pelo alienante. Então nós vamos determiná-la no momento da entrega. Normalmente, se não houver estipulação contratual, essa determinação da coisa caberá ao alienante, aquele que deve entregar a coisa, salvo se houver alguma estipulação contratual diferente, caberá então essa determinação ao adquirente, ao comprador. Muito bem. Uma outra característica que nós devemos destacar aqui, caro amigo, trata-se de uma coisa, a coisa deve ser alienável. Em outras palavras, trata-se de uma coisa que deve estar no comércio, ela não pode estar fora do comércio. O que é uma coisa estar no comércio? Que ela possa realmente e efetivamente ser transferida por negócio, principalmente por negócio entre vivos, né? E assim, nesses negócios, ela poderia transitar, ser transferida normalmente, sem nenhuma limitação. Por isso que ela trata-se de uma coisa alienável, passível de tornar, uma coisa passível de se tornar alheia. Então, nesse sentido, quando nós falamos de coisa alienável, aquela que está livre e desembaraçada para o negócio, tanto as coisas móveis quanto coisas imóveis, né, os bens corpóreos. Mas nós temos algumas hipóteses, né,
de coisas inalienáveis. E então é importante a gente destacar, é importante a gente chamar atenção para essa inalienabilidade, porque eventualmente essa inalienabilidade ela retira a coisa então do comércio e ela não pode ser objeto então da compra e venda. Mas vamos voltar ao slide para a gente ter aqui alguns exemplos, caros amigos, de coisas inalienáveis. Nós temos aqui a coisa gravada com cláusula de inalienabilidade e também a hipótese de bem público de uso comum do povo. São dois exemplos clássicos de coisas inalienáveis e que, portanto, não podem ser objeto da compra e venda. A cláusula de inalienabilidade é bastante utilizada, caro amigo, nos testamentos. Então, o testador, para preservar o interesse dos herdeiros ou de um herdeiro de forma específica, grava um determinado bem, ou seja, marca aquele determinado bem que a ser transferido para o herdeiro com essa cláusula, de maneira que o bem transmitido causa mortes não saia do patrimônio do herdeiro e, enfim, possa efetivamente colaborar na manutenção, enfim, da família ou do herdeiro propriamente dito, pelo menos durante uma geração. Por isso, a coisa está fora do comércio nesse tempo. E por isso, então, a cláusula é chamada de cláusula de inalienabilidade, porque a coisa torna-se inalienável. Por outro lado, nós temos os chamados bens públicos. E os bens públicos têm uma atenção especial tanto da Constituição Federal, porque a Constituição Federal fala em determinados momentos que os bens públicos são inusucapíveis, ou seja, sobre eles não recai a uso capião, então eles não poderiam ser objeto, né, da uso capião, enfim. E além disso, no próprio Código Civil há uma regulamentação sobre os bens públicos. E vejam, os bens públicos, de acordo com o Código Civil, são aqueles bens públicos chamados de uso comum do povo, os bens públicos de uso especial e ainda os bens públicos dominicais ou dominiais, dependendo aí do autor. Especialmente, ou de modo mais específico, os bens públicos de uso comum do povo e os bens públicos de uso especial, esses efetivamente são inalienáveis. Por quê? A utilização deles está afetada a uma gravação, vamos assim dizer, eles estão gravados, eles estão marcados com esse uso específico, com essa destinação específica. Então, por exemplo, uso comum do povo. O que é um bem público de uso comum do povo? Uma praça pública. Uma praça pública é o exemplo. As vias públicas são de uso comum do povo. Então não tem como transferi-las a terceiros, né? Objeto, por isso são inalienáveis. Também alguns prédios públicos de uso especial, como por exemplo um prédio público destinado a uma creche, a um hospital, que, enquanto estiverem essa destinação, não poderão ser alienados. Então, nós temos aqui uma situação de exceção, né, de bem que não pode ser objeto de uma compra e venda, não só pela sua característica de ser um bem público, mas principalmente pela sua destinação. Agora, nós vamos verificar que em determinadas situações nós temos os chamados bens públicos dominiais, ou melhor, os bens públicos dominicais. Eu até gostaria de verificar o que diz o Código Civil nesse sentido. Vejam o artigo 101 do Código Civil,
o legislador diz que os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei, né, que, obviamente, precisam ser destacadas no dispositivo, até porque são bens que estão no patrimônio público. Os bens públicos dominicais são aqueles que estão agregados ao patrimônio público, mas não têm uma destinação de uso comum do povo ou de uso especial, e por isso então poderiam ser alienados e não estão fora do comércio, tá? Só para que tenhamos essa exata noção. Muito bem, mas seguindo, caro amigo, caro concursando, nós temos aqui mais um elemento do nosso contrato de compra e venda. Trata-se efetivamente do preço. Voltando lá para a nossa definição, nós vimos que na formação da compra e venda há realmente um comprometimento do vendedor em transferir a propriedade de uma coisa móvel ou imóvel, coisa corpórea, mediante o pagamento de um preço esse, claro, que será cumprido, que será pago pelo comprador. Esse elemento também guarda algumas peculiaridades que nós precisamos destacar. Vejam, primeira peculiaridade, a regra é a de que o preço seja efetivamente definido em moeda corrente, moeda nacional corrente. Nesse sentido, nós temos o artigo 315, caro amigo, vejamos lá o artigo 315 do Código Civil, que diz o seguinte, artigo 315, as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Então, o próprio dispositivo diz expressamente que as dívidas deverão ser pagas em moeda corrente. A nossa moeda corrente, né, o real, o preço deve ser estipulado em regra, né, com base então no real. Claro que há algumas exceções, há uma autorização, como nós podemos verificar aqui, para a cotação do preço em moeda estrangeira, em ouro ou em bolsa. Vejam então que nós temos aqui os artigos 486 e 487 do Código Civil, que trazem aí rapidamente, só para a gente verificar, trazem efetivamente essa autorização. O 486 diz assim, também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa em certo e determinado dia e lugar. E o 487 é lícito às partes fixar o preço em função de índice ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Então, é possível sim essa cotação. E se não houver convenção sobre o preço no contrato? Simplesmente não há nenhum acordo de vontades. Como resolver isso? O artigo, então, 488 do Código Civil resolve esse nosso problema. Convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Então vejam que nós temos aqui a resposta básica para essa questão. Se não houver convenção sobre o preço, tabelamento oficial, e nós temos aí algumas tabelas consideradas oficiais, como por exemplo, no mercado de veículos, nós temos a chamada tabela FIPE, nós temos cotação de bolsa, enfim, que nós podemos chamar atenção. O preço habitual do vendedor, aquilo que
é realizado efetivamente no mercado e, eventualmente, se houver necessidade de intervenção judicial, o juiz então fixará esse preço por intermédio, eventualmente, de uma avaliação realizada por perito, e isso então será e aí a partir daí será possível então a fixação do preço. Caro amigo, caro concursando, essa é a primeira parte do estudo do contrato de compra e venda. Em breve voltaremos para estudar outras características desse importante contrato. Até breve.